Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Vinda do Senhor está às portas. O título da segunda-feira, O Reino de Deus e a Queda do Homem. O versículo, Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, podemos receber Tua misericórdia, Tua graça e também a Tua glória através da Tua vida, do Teu Espírito, das riquezas que o Senhor tem nos dado, das bênçãos celestiais com as quais o Senhor tem nos abençoado, conformando-nos a cada dia a Tua imagem. Nesse dia, Senhor, queremos ser totalmente dependentes a Ti. Não queremos, Senhor, de forma alguma nos afastar do Senhor. Por isso, Senhor, guarda-nos em Ti, pois em Ti estamos seguros, em Ti recebemos todo o suprimento da Tua vida, das Tuas riquezas, da Tua glória. É essa vida que nos faz Te servir de uma maneira totalmente dependente, de uma maneira que nós sejamos canais para fluir a Tua graça, para fluir o Teu Espírito para as pessoas, para que elas Te conheçam, para que elas Te recebam, sejam libertadas do império das trevas e conduzidas ao Teu reino. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem nos dado, nos mostrado. Até o fim, Senhor, fala conosco a cada dia, pois o Teu falar é que nos dá vida, Espírito, liberdade. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título de hoje, O Reino de Deus e a Queda do Homem. Então, é um ponto, irmãos, muito importante. Quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e criou o homem de uma forma que o homem pudesse receber a Deus e expressá-lo, ou seja, como um canal que pudesse expressar a autoridade de Deus nessa terra. Então, o homem, ele foi criado para dominar, mas não para dominar por si só, mas para dominar como um canal, através da autoridade, através da vida que Deus lhe concedia. É muito importante nós entendermos isso, é muito importante nós percebermos aonde foi o principal erro e onde tem sido o erro da humanidade até hoje. Então, em Gênesis 3, nós vemos Satanás conversando com Eva e oferecendo a Eva o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no seu discurso, o que ele apresenta para Eva? Na síntese, irmãos, ele apresenta para Eva o poder de ser, entre aspas, igual a Deus. Porque, afinal de contas, ele diz que, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora, eu vou ler aqui na página 58, o segundo parágrafo, isso vai ficar bem claro. Na verdade, o que Satanás estava oferecendo para Eva e para toda a humanidade como consequência. Esse é um alerta para nós. Deus é onipotente, tudo pode. Onisciente, tudo sabe. E onipresente, está em todos os lugares. E a serpente sugeriu que o homem poderia não somente ter um viver independente dele, mas ser igual a ele. Não há a menor possibilidade disso acontecer, porque Deus é ilimitado. A capacidade humana é infinitamente inferior ao poder de Deus. Portanto, Deus não criou o homem para este usar sua capacidade para ajudá-lo, porque ele não precisa desse tipo de ajuda. Deus tem o poder de realizar o que quiser. O homem foi criado para ser usado como um canal para Deus realizar sua vontade na terra. Não caiamos no erro de Adão e Eva. Cada um de nós precisa distinguir seu lugar diante do Criador. A consequência de Eva e depois Adão terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é que o pecado entrou na humanidade e com o pecado a morte. Isso Satanás não falou para Eva, certo? Por isso que nós precisamos tomar, irmãos, muito cuidado. Satanás, ele sempre vai mostrar, e de uma maneira distorcida, de uma maneira mentirosa, então ele sempre vai mostrar o lado, entre aspas, positivo. Mas, cuidado, com a oferta de Satanás, irmãos, sempre vem algo escondido que visa destruir, porque o ladrão, como o Senhor diz,
Ele vem para roubar, matar, destruir. Então o pecado entrou na humanidade. Com o pecado, que é a natureza do próprio diabo, do próprio Satanás, reinou a morte. E aí nós vemos em Romanos, Paulo dizendo que não há um justo sequer, porque todos pecaram. Inclusive, no versículo 23 do capítulo 3 de Romanos, ele ainda diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por quê? Porque o homem, a partir da entrada do pecado, o homem foi afastado da glória de Deus, da presença de Deus. Então o homem que havia sido criado com o Espírito para receber a glória de Deus, agora estava apartado dessa glória. É por isso, irmãos, que o ser humano, ele sente dentro de si, todo ser humano, ele sente dentro de si um grande vazio e ele não consegue explicar o que é esse vazio. Então ele tenta preencher com a glória humana, com riquezas, com diversão, todas essas coisas. Você pode ver que uma pessoa, quando primeiro ela vai buscar as riquezas, porque ela acha, não, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ter felicidade, certo? Aí, quando você vê pessoas muito ricas, elas não querem mais riqueza. O que elas querem? Elas querem glória, reconhecimento. Então elas estão sempre buscando algo a mais, elas nunca estão satisfeitas, porque elas não sabem que na verdade, o que elas estão buscando, que aplaca esse sentimento, que preenche esse vazio, é a glória de Deus. Porque o homem foi feito para conter o próprio Deus. No momento que o homem foi feito para conter Deus, e Deus não entrou no homem, então ele sente esse vazio, mas ele não sabe o que é isso. Por quê? Porque Satanás, irmãos, através da carne, do pecado, ele vai guiando o homem, escravizando o homem para todo tipo de outras coisas, para afastar o homem de Deus. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós oramos com as pessoas sentem a presença de Deus, elas recebem a presença de Deus, aquilo brilha, irmãos, a luz da glória do Evangelho de Cristo brilha, e aquele vazio, irmãos, que há tanto tempo ficou sem ser preenchido, quando é preenchido as pessoas percebem, é isso que eu precisava, é isso que eu sentia falta. Porque o homem pecou, né? Todos pecaram, não há um justo sequer. E porque o homem pecou, ele carece da glória de Deus, da pessoa de Deus, da presença de Deus. Então o homem, que originalmente, irmãos, foi feito para ter autoridade sobre todas as coisas, mas não uma autoridade própria, uma autoridade que vinha de Deus, que foi criado para dominar, mas através da glória de Deus em si, da presença de Deus. Esse homem agora, ele se vê escravo de Satanás. Deus nunca quis e não quer escravizar o homem. Se ele quisesse isso, ele não colocaria diante ali no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dando uma oportunidade para que o homem escolhesse. Embora, lógico, nós sabemos, foi ludibriado, enfim. Agora, Satanás não, irmão. Satanás não dá escolha. Satanás, ele vai enganar o homem e escravizar o homem, afastando o homem de Deus e daquilo para qual ele foi criado, que é receber a vida de Deus, expressar a Deus e mesclado com Deus, através de ser um espírito com Deus, fazer a obra de Deus. Então essa, irmãos, é uma advertência para nós também. Não façamos as coisas apartados de Deus. Por quê? Porque nós ainda temos na nossa carne esse veneno, esse pecado. A nossa carne não é confiável, nossa vida da alma não é confiável. A gente acha que a gente tem capacidade, que a gente conhece as coisas, até conhece as coisas de Deus. Mas não, irmãos. Na verdade, quem faz a obra de Deus é a palavra de Deus, é o próprio Deus. E Ele, por sua graça, por sua misericórdia, quer, na sua vontade, nos usar como canais. Apenas isso, irmãos. Então que nós, cada vez mais, possamos nos abrir para ser canais limpos, para o Senhor remover aquilo que ainda o impede de nos usar, aquilo que ainda é sujo em nós. Então que sejamos esses canais limpos, para que o Senhor possa fluir para as pessoas a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua vida. O título da terça-feira: a recuperação do governo de Deus, de Nimrod a Abraão. O versículo, Êxodo 19, versículos 5 e 6, parte A. Agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa terça-feira, a recuperação do governo de Deus de Nimrod a Abraão. Ontem nós falamos sobre a questão do governo de Deus. Deus criou o homem para que o homem tivesse o governo sobre todas as coisas. E veja, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com muita seriedade com a palavra de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula é desperdiçada na palavra de Deus. Às vezes você pode achar, esse versículo está estranho, está fora de contexto, não é? Veja, por exemplo, Gênesis 1:26. O Senhor diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais domésticos, sobre toda a terra. Ué, toda a terra é toda a terra, não é? Mas aí no final o Senhor diz: e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então às vezes você olha esse versículo e fala: que coisa estranha. Ué, se é toda a terra, já inclui os répteis, não é? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela mostra para nós quem é Deus, né? Ela vem da sabedoria de Deus. Então, nada é desperdiçado, nada é por acaso, nada é em excesso ou faltando algo. Quando o Senhor diz, depois que ele diz sobre toda a terra, e ele diz sobre os répteis que rastejam, ele estava dando uma dica importantíssima para Adão e para Eva. Ele deu outra dica, agora sim, muito mais clara para os dois, no capítulo 2, quando ele diz, versículo 15, perdão, irmãos, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E nós falamos bastante sobre isso. Cultivar, irmãos, com respeito a tudo que há vida. Agora, guardar com respeito às coisas negativas que tentam entrar no jardim. E aí no 16 ele diz: e o Senhor Deus te deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, irmãos, o Senhor falou sobre os répteis lá no 26, e aqui ele fala de guardar, e ele fala de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, você vê, são palavras que não podem ser desperdiçadas, por isso que nós precisamos atentar para todas as palavras que nós recebemos do Senhor. Aqueles répteis em Gênesis 1:26 não são simplesmente répteis físicos, mas dizem respeito a Satanás e aos seus anjos caídos, aos demônios. Então ele deveria guardar o jardim desses. O mesmo Satanás que em breve, ali no capítulo 3, faria uma investida contra o homem, começando ali por Eva, enganando a mulher, fazendo com que tanto a mulher, depois o homem, comessem da árvore que o Senhor havia dito: não comerás. Então veja, irmãos, a palavra de Deus, ela vem para nos alimentar, mas ela também vem para nos iluminar. Ela vem para nos mostrar o caminho onde nós devemos andar. E principalmente onde nós não devemos andar. Então é muito importante nós conhecermos a palavra e é muito importante nós recebermos a palavra de Deus como espírito e vida. Então o homem foi feito para governar, mas ele caiu no engodo, no engano de Satanás e passou a ser governado por Satanás. Veja, irmãos. E aí, aqui o elemento diário fala: a recuperação do governo de Deus de Nimrod a Abraão. Nimrod veio após o dilúvio. Vocês devem se lembrar, no dilúvio, irmãos, o que aconteceu? Antes do Senhor enviar o dilúvio, os anjos caídos tiveram filhos com as filhas dos homens, com as mulheres, e aqueles filhos eram gigantes. E aquela raça, irmãos, ela perdurando na terra, o que ia acontecer? O ser humano, não haveria mais um ser humano puro, à imagem e semelhança de Deus. Olha o ardil de Satanás, irmãos. Sem contar que esses gigantes facilmente poderiam destruir a humanidade pura. Então o que o Senhor fez? Ele separou a família de Noé para um novo começo. E ali ele colocou fim
aquela geração com todas aquelas misturas e puniu aqueles anjos, como nós vemos principalmente no livro de Judas, no livro de Apocalipse, puniu aqueles anjos para que servisse de lição, para que não voltasse a acontecer. Então, irmãos, depois do dilúvio, os homens, então, a família de Noé começou a se multiplicar e sempre, irmãos, os homens tinham em mente aquilo que havia acontecido. Então, ficou um temor de Deus, um temor que Deus voltasse a castigar a humanidade. Na verdade, eles não entenderam muito. Esse é o grande problema. Às vezes, quando você vai passar algo para outra pessoa, passar para o filho, para o neto, não passa o sentimento correto. Então, as pessoas, ao invés de entenderem o que aconteceu ali, como Deus estava preservando, na verdade, a humanidade, o homem puro, eles acharam que Deus era um Deus que castigaria a humanidade se a humanidade errasse. Então, eles tinham medo de Deus, temor de Deus, mas um temor no lado negativo. Hoje, irmãos, nós temos temor de Deus, mas no sentido de não de ter medo de Deus, mas de temor de magoar o Senhor, de errar, até por tudo que o Senhor nos deu, de nós desprezarmos e incorrermos em erros contra o Senhor. Tememos, mas por tudo que o Senhor é para nós, irmãos. Então não é um medo de se aproximar de Deus, pelo contrário, é um medo de magoar o coração de Deus, de entristecer o espírito, não é? Então aqui o que acontece? Surge alguém chamado Nimrod. A Bíblia não fala muito sobre Nimrod. Nós encontramos muita coisa, principalmente na literatura judaica, que conta sobre épocas antigas, e ali mostra que Nimrod então começou a desafiar Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele era valente caçador diante do Senhor. Isso é um aspecto negativo. Ele começou a desafiar Deus e ele começou então a regimentar homens. E dali ele fez um exército, e desse exército ele começou a criar cidades. Essas cidades eram para a proteção do homem. Mas na verdade começava aí, irmãos, o plano de Satanás para ter o homem debaixo do seu domínio. Começava aí o governo humano. E como Nimrod convencia as pessoas? Através da idolatria, irmãos. Vocês sabem, o apóstolo Paulo nos mostra isso, aliás, mostrou isso aos Coríntios. Por trás de todo ídolo há um demônio. E muitas vezes esses demônios, esses anjos caídos, eles emprestam o seu poder. Então o que Nimrod fazia? Ele instituiu, entre aspas, divindades que poderiam proteger os homens de Deus. E aí as pessoas começaram a adorar a esses deuses e a se afastar e se rebelar cada vez mais contra Deus. E aí quando as pessoas precisavam de algo, elas pediam para essas, entre aspas, divindades. E aí é o poder dos anjos caídos, dos demônios, que de fato tem um poder, irmãos, dado por Satanás, enfim. E aí, irmãos, elas obtinham essas coisas. Nas cidades, o homem então passou a ter alegria, satisfação, todas essas coisas artificialmente, proteção artificialmente. Por quê? Porque tudo isso deveria vir originalmente de Deus. Paulo em Timóteo, ele é muito claro, no último capítulo da primeira epístola ao Timóteo, no capítulo 6, ele fala que Deus, ele nos concede todas as coisas ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, Deus sempre pensou na nossa alegria. E muitas vezes, irmãos, nós não temos alegria porque a nossa comunhão com Deus está errada. Porque nós passamos muito tempo buscando as coisas. Veja como o governo humano, as coisas do homem, ela ainda, mesmo nós que conhecemos a verdade, elas ainda muitas vezes nos dominam. Então a gente acha a felicidade, a alegria, está naquelas coisas ali, está nas riquezas, está em ter conforto, eu ter isso, ter aquilo. Não, irmãos, isso tudo originalmente é para vir de Deus. E Deus quer dar isso para o homem, mas o homem ainda insiste em buscar essas coisas no mundo. Veja, ainda é o cosmos de Satanás prendendo o homem. Por isso que João, o apóstolo João, ele coloca o pai como inimigo direto do mundo. A gente vê ali João classificando a carne, e aí é mais Paulo em Gálatas, a carne contra o espírito,
o filho se levantando contra Satanás e você vê o pai se levantando, assim, o inimigo direto é o mundo. Por quê? Porque o pai é o doador de todas as coisas. E o que Satanás fez? Ele criou esse mundo, esse cosmo, para que o homem tivesse artificialmente essas coisas fora de Deus. Por isso que João fala que se você ama o mundo, você não tem o amor de Deus, porque não dá para servir a dois senhores. Você vai se devotar a um e você vai abandonar o outro. Isso começa, irmãos, assim, de forma prática, lá em Nimrod. Então ele conseguiu arregimentar os homens. A ideia da Torre de Babel era essa. Nós vamos proteger. Se Deus mandar um dilúvio, nós vamos estar protegidos lá em cima. E aqui nós vamos mostrar para todo mundo a glória do homem. Nós vamos elevar o nosso nome. Veja, irmãos, um pecado tão grande. Foi a partir daí, essa é a quarta queda do homem. A partir daí que Deus, então, resolve de vez abandonar a raça criada. E aí ele chama Abraão e começa então a raça chamada. Mas antes de falar de Abraão, eu quero ler na página 59, o último parágrafo, diz assim: podemos dizer que a semente de independência, plantada na humanidade pela serpente na queda de Adão e Eva, floresceu na civilização que surgiu logo após o dilúvio por meio da liderança de Nimrod. Isso não é novidade para nós, porque hoje podemos resumir as 3 áreas essenciais para a sobrevivência do homem sem Deus: indústria de alimentos, suprimento material, de segurança, armas e de entretenimento: teatro, cinema, futebol, parque de diversões, internet, games. Entretanto, depois de declarar sua independência e criar meios de se garantir, o homem percebeu que não conseguia dominar a natureza. Quem planta para produzir alimentos depende do céu, da chuva e do sol nos momentos e quantidades certos. Por não poder controlar a natureza, o homem passou a adorar os ídolos, os deuses, para receber benefícios em troca. Assim surgiu o Deus da agricultura, a quem o homem oferece sacrifícios em favor de suas plantações e colheitas. A deusa do amor, para garantir bons casamentos, o Deus protetor da pesca e assim por diante. Nos dias atuais, há, por exemplo, o santo protetor dos caminhoneiros. Tudo isso porque o homem recusou submeter-se a Deus e ser o seu canal na terra. O homem rejeitou o governo de Deus, porém acaba se sujeitando aos ídolos, servindo-os como escravos. Mal sabe ele que Satanás usa esses ídolos para enredar cada vez mais pessoas no império das trevas, seu domínio. Observe que muitas famílias, apesar de ter seus ídolos de devoção, continuam desamparadas e perdidas como ovelhas sem pastor, pois estes nada podem fazer por elas. Veja, irmãos, veja o grande desvio da humanidade. Por fim, o Senhor, então, chama Abraão. E de Abraão, irmãos, a intenção do Senhor, então, é começar com uma raça chamada, ou seja, um novo povo, que é o povo de Israel. E desse novo povo surgir então quem? O Senhor Jesus. E a partir do Senhor Jesus, a partir do Espírito prometido, a bênção chegar novamente a todas as famílias da terra. Então não é que Deus desistiu de todas as pessoas, é que Deus sempre tem o seu caminho. Ninguém é capaz de barrar o plano de Deus. Deus sempre vai seguir com o seu plano. Agora, o que Deus pode fazer? Isso é uma advertência para nós. Hoje, nós falamos, nós somos trabalhadores da última hora, mas se todos nós nos recusarmos a buscar o Senhor, a pregar o Evangelho, do Reino, enfim, nós falamos assim, não vamos fazer nada. Você acha que o Senhor não vai voltar? Vai voltar, porque Deus tem o seu caminho para cumprir o seu plano, irmãos. Então, para nós é uma grande honra ser os trabalhadores da última hora. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos servir ao Senhor com um coração puro, pregando o Evangelho, levando as pessoas a vida de Deus, a palavra de Deus, libertando as pessoas do império das trevas. Isso, irmãos, é a nossa comissão hoje. Não vamos perder, irmãos, isso que o Senhor nos deu. Vamos caminhar firmemente, conduzidos pelo Senhor rumo ao alvo. O título da quarta-feira:
o rei Davi, Jerusalém e o cativeiro na Babilônia. O versículo 1 Reis 8,17. Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Muito bem, queridos irmãos, vamos falar hoje os pontos da quarta e da quinta. Na quarta-feira, o título, o rei Davi, Jerusalém e o cativeiro na Babilônia, faz um apanhado, irmãos. Assim como nós começamos a ver na terça-feira, falando sobre a queda do homem, depois o problema com Nimrod, enfim, o chamamento de Abraão, um novo início com a raça chamada. Enfim, vocês sabem, né? A história de Israel, a história de Abraão, Isaac e Jacó, gerou então a história de Israel, do povo de Israel, com as 12 tribos. Essas 12 tribos se tornaram uma grande nação, irmãos. O primeiro rei dessa nação foi Saul. Mas Saul, irmãos, apesar de ter começado bem, ele não continuou no caminho que o Senhor determinara. Isso, irmãos, é um desafio para todos nós, mas principalmente para aqueles que o Senhor coloca à frente. Muitas vezes começa, no caso de Saul, começou com a visão ali, correto, e depois tomou um outro caminho. Depois de Saul, vem então o rei Davi. E o que a Bíblia diz? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quando você ouve isso, o que tradicionalmente você pensa? Que Davi não errou. Mas se você lê toda a história do rei Davi registrada na Bíblia, você percebe que Davi errou muitas vezes. Quando o homem natural olha para as coisas de Deus, ele tenta sempre, é impressionante, mano, é sempre assim. É certo e errado, é bem ou mal. Nós classificamos e muitas vezes as coisas de Deus dessa forma. E não é essa a visão de Deus, porque tanto certo quanto errado, tanto bem quanto mal, estão na árvore do conhecimento do bem e do mal. O certo pode gerar morte também. O bem pode gerar morte também. Mas a vida, ela traga a morte, a vida vence a morte. Sempre se lembre disso, querido irmão, em qualquer situação negativa que você esteja, que você se encontre, a vida sempre traga, sempre vence a morte. O certo e errado, não. Então, não é uma questão de fulano está certo, Beltrano está errado, é uma questão de é morte ou é vida? Percebe? E aí no caso de Davi, voltando, Davi, irmãos, ele se arrependia. E uma pessoa que se arrepende e se prostra diante do Senhor, reconhecendo o seu erro, é uma pessoa valiosa diante do Senhor. Um trecho muito importante, irmãos, que nós temos nos Salmos, é o Salmo 51, que mostra ali o arrependimento, uma oração de arrependimento de Davi. Ele diz, nos primeiros versículos, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, hoje, irmãos, nós também precisamos orar para que o Senhor se compadeça de nós e, segundo a sua benignidade, segundo a sua multidão de misericórdias. Graças ao Senhor, hoje nós temos o sangue que pode cobrir, lavar, aliás, os nossos pecados. Como Davi fala no versículo 2, lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado. O grande problema de Saul, irmãos, é que ele era obstinado. Uma pessoa obstinada, ela não consegue se arrepender. Davi, pelo contrário, irmãos, quando a palavra vinha até ele, expunha aquilo que ele havia feito, ele se arrependia. Quantas vezes nós lemos, lógico, que o coração de Davi bateu e aí, irmãos, ele estava fazendo uma coisa e deixou de fazer ou percebeu que estava errado. Esse coração bater é a consciência. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 15:23, Samuel disse para Saul o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, irmãos, veja, por que nós precisamos sempre da misericórdia do Senhor? Porque senão, principalmente quando nós achamos que nós temos a razão, nós nos tornamos pessoas obstinadas, e aí a palavra de Deus, ela não consegue mais fazer efeito. Um outro exemplo é Jonas.
Jonas, irmãos, ele sabia que quando ele conhecia Deus, então ele sabia que quando ele pregasse o evangelho em Nínive, se as pessoas se arrependessem, Deus ia poupar as pessoas, não ia destruir a cidade. Aí ele pensou, bom, se isso acontecer, eu vou ficar com cara de bobo, porque eu vou lá, vou pregar a destruição não vai acontecer, e aí, como é que fica a minha palavra? Veja, irmãos, nós precisamos aprender que Deus, ele tem a sua maneira, e que nós servimos a Deus segundo a maneira de Deus. Então, se eu for obstinado, irmãos, veja, esse versículo de Samuel é muito claro, eu não consigo me arrepender. E não me arrependendo, irmãos, eu não consigo seguir no caminho de Deus, porque todos nós, seres humanos, homens, nós erramos, irmãos. Assim como o rei Davi. Mas graças ao Senhor, irmãos, o rei Davi foi alguém que se arrependeu e aí tinha o desejo de edificar uma casa para o Senhor. Então nós já falamos sobre isso semana passada, não é? E o Senhor falou com Davi, falou, não vai ser você que vai me edificar a casa, mas o seu filho. E veja como é importante essa questão, irmãos, do nosso arrependimento e também da nossa consagração ao Senhor. Porque toda vez que nós nos arrependemos, não é para simplesmente dizer, eu fiz errado, agora na próxima vez eu vou fazer certo. Não. O arrependimento, irmãos, é para se voltar ao Senhor, é para sair da esfera terrenal e para a esfera celestial. Então, onde foi o terreno e lógico, também dos demais templos e o quarto templo, o futuro templo de Jerusalém também vai ser lá. Qual foi o terreno separado para a construção do templo? Foi ali na eira de Araúna, no lugar onde, pelo arrependimento de Davi, quando ele ofereceu o sacrifício, a praga que estava correndo e matando o povo por causa do erro de Davi, ela cessou. E ali naquele lugar, irmãos, que a gente sabe também, no Monte Moriá, muito tempo antes foi o lugar em que Abraão, que não foi obstinado, poderia ter sido obstinado e falar, não, mas você me deu meu filho, o Isaac, agora você quer de volta? Não, você está percebendo, irmãos? É seguir o Senhor de acordo com o coração de Deus. Então foi ali também que Abraão, ele ofereceu Isaac sem questionamento e o próprio Deus disse que por causa da fé dele, ele estava justificado. A gente pode dizer que foi o ápice da experiência de fé de Abraão. Porque, afinal de contas, irmãos, quando se fala de filho, quando se toca no filho, né, é algo até superior a tocar em nós mesmos. Então, você está percebendo, foi nesse terreno que Deus falou, então é aqui que vocês vão construir um templo. Então Deus não faz as coisas à toa, sabe, irmãos? Tem uma história por trás, tem um significado por trás. Agora, continuando a história de Israel, o que aconteceu? O povo de Israel, principalmente os reis que vieram depois, eles não foram reis como Davi. Eles se voltaram para os ídolos e o povo, por conseguinte, também se volta para os ídolos. E por causa disso, depois de tantos profetas, irmãos, falarem sobre isso, tocarem essas questões com o povo de Israel, como isso machucava o Senhor, por fim, o povo de Israel ali, primeiro houve a separação das 10 tribos, tribo do norte e tribo do sul, e depois ali Jerusalém, aqueles que estavam em Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia, primeiro os mais importantes e por fim, irmãos, depois, tudo foi destruído, inclusive o templo. Que grande perda, não é? Nesse ponto, para fechar a quarta-feira, eu gostaria de ler na página 62 o penúltimo e o último parágrafo. Veja, irmãos, porque essa semente da Babilônia, que começa lá com Nimrod, na verdade começa no próprio Jardim do Éden, com o que Satanás injetou em nós. Isso está em nós, irmãos. Então, se nós não cuidarmos, se nós não tivermos um coração, como fala aqui, um coração contrito, um coração que se arrepende, se volta ao Senhor, irmãos, nós corremos o risco de nos desviar muitas vezes da vontade do Senhor. Então, página 62, penúltimo e último parágrafo. A semente da Babilônia foi lançada quando a serpente encorajou Adão e Eva a ter uma vida independente de Deus. Essa semente se consolidou na cidade de Babel sob a liderança de Nimrod. Nabucodonosor derrotou o povo de Deus e o levou para o cativeiro, porque se haviam tornado rebeldes e indiferentes à palavra dos profetas. No sentido espiritual, não estamos livres dessa natureza babilônica que nos impele a viver por meio de nosso velho homem.
julgando-nos melhores que os outros e nos faz achar que somos capazes de agir sem Deus, não dando ouvidos ao falar profético. Hoje podemos cair no cativeiro espiritual de Babilônia, por isso precisamos vigiar para não ser enganados. Não despreze a igreja, pois ela tem vencido o império das trevas e estabelecido o governo de Deus na terra. Precisamos permanecer na simplicidade, com um coração contrito e humilde, nunca nos orgulhando nem achando que somos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. Que o Senhor nunca nos permita seguir o caminho de Nimrod, ou da prepotência e independência. Muito bem, agora vamos para a quinta-feira. O título: A figueira já floresceu e o fim está próximo. Mateus 24:32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O começo da quinta-feira, irmãos, aliás, grande parte da quinta-feira é uma contextualização histórica importante do que aconteceu com o povo de Israel do cativeiro para frente. Porque ali no cativeiro, na Babilônia, o templo foi destruído. Depois, você se lembra, eles voltaram, não todo o povo de Israel, mas uma pequena parte voltou, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros. Esse templo, depois ele foi novamente destruído. Foi a época em que Antíoco Epifânio ele profanou o templo com a imagem de Zeus. Depois, irmãos, pouco antes do nascimento do Senhor Jesus, Herodes, ele reconstrói um templo para os judeus mais imponente do que os anteriores, não é? Esse templo é o que os discípulos estavam elogiando, as construções, tá? Ali em Mateus 24. Esse templo foi destruído por volta do ano 70, quando Jerusalém também foi destruída. A partir dessa destruição, irmãos, os judeus eles começaram a viver peregrinos em outras cidades, em outros países. Foi só agora, no começo do século, isso tudo, irmãos, está sendo contado aqui no começo da quinta-feira. Foi no começo do século, 1948, salvo engano, 47 aqui fala, né? Então foi só nesse ano, a partir desse ano, que Israel foi novamente reconhecido como um país. E aí o povo pôde voltar. E hoje nós vemos a situação, hoje há muita guerra ali, muita tensão. E o mundo todo, irmãos, está sempre de olho no que está acontecendo ali. E nós sabemos, vai haver então a construção do quarto templo, e o anticristo ele vai estar envolvido nisso, porque ele vai ser aquele que vai conseguir costurar algum tipo de acordo entre os palestinos e os filhos de Israel, o povo de Israel, para que o povo de Israel consiga construir naquele lugar onde hoje tem uma mesquita, o seu templo. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas provavelmente a mesquita vai ser destruída. Quando isso acontecer, irmãos, o sinal já vai ser um sinal fraco, vai ser um sinal gritante na nossa frente de que a volta do Senhor, como diz o título da mensagem, está às portas. Para finalizar, irmãos, essa contextualização histórica, eu vou ler na página 64 o segundo parágrafo, é um parágrafo grande, mas é um parágrafo que fala exatamente, começando ali, entrando em Mateus 24, sobre a divisão, de como nós podemos ver esse capítulo, não só o capítulo 24, mas também o 25, porque esses dois capítulos são a resposta do Senhor para os discípulos quando eles perguntaram sobre a vinda do Senhor. Então, ali tem uma seção específica para os judeus, tem uma seção para a igreja e tem também uma parte referente aos gentios. Então, página 64, segundo parágrafo. Esses fatos históricos estão intimamente relacionados com a parábola da figueira descrita no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. As profecias contidas nesse capítulo estão divididas em duas seções. A primeira deve-se considerar uma interpretação literal dos acontecimentos. Refere-se ao povo judeu, os versículos 1 a 31. A segunda tem sentido figurado e se refere à igreja. Mateus 24, versículo 32 a Mateus 25, versículo 30. Essa última seção começa com a parábola da figueira. Vejamos a relação dessa parábola com a história do templo e da cidade de Jerusalém. Então, o versículo 32 de Mateus 24 diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O sentido do verão aqui não é literal. Por isso requer uma interpretação espiritual. Os discípulos haviam acabado de perguntar a Jesus sobre o sinal de sua vinda e o final dos tempos. Ele respondeu com a parábola da figueira. Pelo fato de não dar frutos, a nação de Israel, representada por essa árvore,
foi amaldiçoada e passou por um longo inverno que durou do ano 70 até o ano de 1948, quando foi restaurada. Incrível! O cumprimento dessa profecia na história do povo judeu aconteceu em nossos dias. Em Canaã, quando as figueiras renovam seus ramos e novas folhas brotam, anunciam de fato o início do verão. Está aí em Lucas 21, 30, 31. Para os judeus, o verão representa a restauração do reino de Israel. Mas para nós, na igreja, representa a segunda vinda de Cristo. Querido leitor, o Estado de Israel já foi estabelecido e se tornou uma grande potência econômica e militar. A figueira floresceu, mas folhas novas estão brotando. Portanto, não é hora de relaxar. É hora de nos colocar como os trabalhadores da 11ª hora e estar vigilantes. O fim desta era já está às portas. Então, irmãos, veja, são profecias, porque nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia. Eu não posso pegar um trecho que é literal e interpretar literal e espiritualmente ao mesmo tempo. Parábola tem sempre um fundo espiritual. Então, quando, por exemplo, o Senhor menciona um nome, no caso ali em Lucas, quando ele conta a história de Lázaro e do rico, ali não é uma parábola. Ali não é para ser interpretado espiritualmente. Ali é um fato, é uma história que aconteceu, é real. Por quê? Porque o Senhor deu nomes. Então, quando o Senhor dá nomes, não é uma parábola, é algo real que aconteceu. Agora, quando o Senhor começa a entrar a falar por parábolas, então é um fundo espiritual. Precisa aprender a interpretar, senão há confusão, confundindo trechos, confundindo profecias, enfim. Então é muito importante essas palavras para nós entendermos o que o Senhor queria dizer ali em Mateus 24. O título da sexta-feira, um sinal do final dos tempos, Jerusalém. E o versículo, Mateus 13, 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Muito bem, queridos irmãos, então nessa sexta-feira o título é um sinal do final dos tempos, Jerusalém. Nós sabemos, irmãos, que até nessa sexta-feira há bastante contextualização histórica, uma contextualização importante, principalmente para conhecer um pouco do que aconteceu e do que vai acontecer, não é? Nós sabemos que Jerusalém é muito importante porque Jerusalém foi o lugar que o Senhor escolheu dentre todos os lugares na terra para ser a cidade, ser o lugar do seu trono. Então ali é onde foi construído os 3 templos e ali vai ser construído o 4º templo. Então aqui no texto do Alimento Diário conta um pouco do que aconteceu com o povo de Israel a partir do momento em que o general Tito, o general romano, entrou, destruiu o templo, destruiu a cidade, e o povo de Israel, irmãos, aqueles que não morreram, eles fugiram para outros lugares, para outros países, e ali então eles preservaram as tradições judaicas, mas longe da sua terra. E o povo de Israel, na verdade a nação de Israel, o símbolo da nação de Israel é a figueira. Essa figueira que o Senhor fala em Mateus 24, que está florescendo, ela representa exatamente o retorno, o renascimento da nação de Israel como um país. E a partir de 1948, irmãos, muitas guerras Israel travou. E numa delas, porque até então Jerusalém é muito disputada, tanto pelos judeus quanto pelos muçulmanos. É ali, inclusive, que tem, no mesmo lugar onde foi construído o templo, ali a mesquita, até no Alimento Diário fala bastante sobre isso, explica bem. E ali, irmãos, o povo de Israel, os judeus, sempre tentando dominar aquela região para então poder construir o templo. Alguma coisa, irmãos, nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que principalmente quando o anticristo surgir, ele vai conseguir de alguma forma costurar um acordo de paz entre os muçulmanos, entre Israel, e isso vai possibilitar que Israel reconstrua o templo. Então nós não sabemos, irmãos, como isso vai ser feito, mas nós sabemos que aquela mesquita que está lá, ela vai precisar sair do lugar. Então um dos sinais do fim, por isso que o título diz, um sinal do final dos tempos, Jerusalém,
é o que acontece com a cidade de Jerusalém. Porque quando o Senhor voltar, é ali que o Senhor vai colocar o seu trono terreno, né? Como nós vemos em Mateus. Aliás, Mateus 25, salvo engano. Essa aliança que o anticristo vai fazer com o povo de Israel, irmãos, ela vai durar 7 anos. Mas na metade desses 7 anos, o anticristo vai morrer. Vai ser ferido mortalmente. E ele vai ressuscitar. E você vê claramente esses eventos em Apocalipse. Quando ele ressuscita, irmãos, ele não ressuscita mais como aquele homem que havia morrido. Ele ressuscita, aí sim, como o anticristo, Apolion, Abaddon, enfim. E aí ele rompe essa aliança e ele passa a perseguir o povo de Israel e tudo que se chama Deus, todos os cristãos, enfim, mas principalmente o povo de Israel, principalmente a grande tribulação vai acontecer principalmente naquela região. É por isso que nós vemos em Apocalipse 12 que a mulher, ela vai com as asas da grande águia fugir para o deserto. Então o deserto é um lugar onde vai haver a grande tribulação, mas é um lugar em que ela vai ser talvez mais amena. Não sei nem se é a palavra correta para utilizar. Ali ela vai ser guardada pelo Senhor. O Senhor, ele nunca se esquece do seu povo. Então, olhar os acontecimentos mundiais, olhar Jerusalém é um sinal importante. Mas lembre-se, o próprio Senhor falou em Mateus 24, o fim é determinado com a pregação do Evangelho do Reino. E isso, irmãos, isso está nas mãos da igreja, não é? E veja, em Mateus 24, 32, quando o Senhor fala da parábola da figueira, ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Certo? Então, esse próximo verão, como nós vimos, irmão, não é o verão físico, aqui é uma parábola. Então, quer dizer, diz respeito à volta do Senhor, aos tempos do fim. O versículo continua: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Veja, irmãos, ele está falando de qual geração? Ele está falando da geração a partir do momento em que a figueira começa a se renovar, os seus ramos, as folhas começam a brotar. E qual é a característica da última geração, da geração que está próxima à vinda do Senhor? É a geração, é uma geração igual, de pessoas igual à do dilúvio, a geração pré-dilúvio. Pessoas que casam e se dão em casamento, pessoas que não respeitam a palavra de Deus, que não respeitam a Deus. Então veja, nós vemos moralmente que a condição em que nós no sentido de a nossa geração, essa geração se encontra, irmãos, é exatamente assim. E quando você vê em Salmo 90, 10, nós já falamos sobre isso anteriormente, em Salmo 90, o versículo 1, diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E aí o versículo 10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, irmãos, uma geração aqui, 70 ou 80 anos. Quando que a figueira começou a brotar, a se renovar? 1948. Se você aplicar, irmãos, 80 anos, lógico, nós estamos fazendo aqui, irmãos, é apenas aplicação, não é? Nós não queremos dizer que o Senhor vai voltar nessa época ou naquela época, mas estamos aplicando a situação à palavra. Porque se você, o Senhor disse, não vai passar essa geração. Qual geração? Essa geração da figueira. E moralmente, irmãos, essa geração da figueira, ela bate exatamente a situação da nossa geração atual com o que o Senhor fala em Mateus sobre como seria a geração do tempo do fim. Se você pegar 1948 e somar 80, o resultado é 2028. Não estou dizendo, por favor, que o Senhor vai voltar em 2028, mas eu quero aplicar, irmãos, como tudo na Bíblia mostra que realmente nós estamos muito próximos ao fim, nós estamos às portas. Por que eu quero dizer isso? Por que eu estou mostrando isso junto com o encargo do alimento diário?
para que nós, irmãos, de fato acordemos. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13? Que não é hora mais, aliás, que já é hora de nós despertarmos do nosso sono, ou seja, não é hora de ficar mais dormindo, vendo as coisas acontecerem. Ele fala no versículo 11, digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ou seja, irmãos, por isso que eu estou apresentando essa questão. Nós já estamos às portas, nós precisamos conhecer o tempo, os sinais. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Agora olha o que ele fala, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Isso é a marca da geração do mundo, não é? No final dos tempos. Você quer ver? Eu vou voltar para Mateus 24. Olha só, versículo 37. Aliás, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, você percebe? O que nós podemos fazer? No máximo, nós podemos pegar esses trechos e dizer, olha, aqui tem algo que o Senhor está querendo mostrar. Mas ninguém sabe. Então não dá para dizer, vai ser 2028, vai ser... O que nós podemos saber, por isso que eu quero que vocês entendam, é que tudo indica que está muito próximo. Então, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Agora, olha o Senhor dando novamente um indício sobre a geração. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja, irmãos, essa geração, ela está exatamente como, se não pior, a geração pré-dilúvio. Por isso, nós precisamos, irmãos, se ainda estamos dormindo, acordar e avançar. Eu vou ler aqui na página 66 o último parágrafo para finalizar. Não é hora de cochilar. Vamos acordar e nos envolver com a pregação do Evangelho e com a edificação da igreja. Precisamos vigiar. Os versículos 35 e 36 dizem, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Querido leitor, creia nessas palavras. A vinda do Senhor está próxima. Vigie. Essa é a palavra-chave, irmãos. Vigie. Ou seja, o que é vigiar? O Senhor falou. Vigiar, irmãos, é você estar no espírito, no estado de oração, invocando o nome do Senhor, sabe? Não dando espaço para a carne. Porque se nós damos espaço para a carne, para a nossa vida da alma, elas nos derrubam. Principalmente, irmãos, agora nos tempos do fim. Quanto mais, principalmente cristãos, Satanás conseguir derrubar, tirar do caminho do reino, mais, irmãos, contente ele vai ficar, porque ele sabe que o final dele. Ele sabe, está escrito. O que não está escrito, irmãos, é quantos ele vai conseguir desviar do caminho de Deus. Por isso nós precisamos vigiar, para não ser um desses que acabam sendo enganados por Satanás, um desses que perdem a presença do Senhor, que acabam se envolvendo com as coisas dessa geração, como nós mostramos aqui. Então vamos vigiar, invocando sempre o nome do Senhor, orando, pregando o Evangelho do Reino, cuidando dos irmãos e servindo ao Senhor com um coração puro, um coração contrito, um coração humilde. O título do sábado, Preparados para a vinda secreta do Senhor. O versículo Apocalipse 16:15, que diz, Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Muito bem, queridos irmãos, então nós terminamos essa série do Alimento Diário. Esse sábado e domingo fecham essa série. O sábado, o título é Preparados para a vinda secreta do Senhor. Esse versículo, irmãos, é um versículo muito forte no Apocalipse 16:15. Porque, veja, eu venho como vem o ladrão. O apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, já havia comparado a vinda do Senhor como a vinda do ladrão. O próprio Senhor, no Evangelho de Mateus, se compara também, na sua vinda, como um ladrão, aquele que vem roubar algo valioso.
Mas esse versículo, irmãos, ele é um pouco mais profundo, porque ele diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Porque quando nós vamos para Mateus, o que o Senhor, Mateus 24, o que o Senhor diz? Ali nos versículos 40 em diante, né? Aqui diz respeito, quando o Senhor fala de vir como ladrão, irmãos, isso diz respeito à vinda secreta do Senhor. A parousia do Senhor, a vinda do Senhor tem dois aspectos. A vinda em secreto, antes da grande tribulação, quando ele vem para arrebatar, para roubar, entre aspas, aquilo que é precioso. Então ele vem para arrebatar filho varão e as primícias. Então em Mateus 24, ele diz que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Isso é antes da grande tribulação, certo? Isso é a vinda secreta do Senhor, para arrebatar os vencedores. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui, irmãos, mostra que o vencedor, ele não é alguém totalmente apartado da vida cotidiana. Alguém que se trancou num quarto e lê a Bíblia o dia inteiro e está orando o dia inteiro. Não. Ele é alguém que exercita o seu espírito e ele tem os seus afazeres. Ele precisa trabalhar, ele precisa estudar, enfim, ele tem os seus afazeres. Um está no campo, ele vai ser tomado. O outro também está no campo. Então a diferença, irmãos, é a nossa vida com Deus, é seguir a vontade de Deus. Em Mateus 7, o Senhor é muito claro sobre quem vai entrar no reino dos céus. Ali o Senhor fala claramente: é aquele que faz a vontade do Pai. Então esse é o diferencial. Então, o versículo 42, Mateus 24. Portanto, vigiai. Essa palavra, irmãos, está num estado de vigilância, estar atento. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Veja, se você está andando na rua, despreocupado, você não tem nada de valioso, você vai andando, tá em pleno dia, você está tranquilo, vai andando tranquilo, não é? Mas, veja, se você tem algo muito precioso com você, e, por exemplo, você está andando num lugar que é mais ermo, à noite, você não anda tranquilo, você anda sempre vigiando, prestando atenção, ouvindo cada som, vendo ao redor o que está acontecendo. Então, irmãos, é um estado de vigilância, não é um estado em que nós nos encontramos folgados, tranquilos. O Senhor, a vinda do Senhor está às portas. Nós precisamos, se não assumirmos já esse estado de vigilância, assumir. Então o Senhor diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então aqui o Senhor está falando sobre a sua casa, certo? Agora, aqui em Apocalipse 16, olha como é mais profundo. Veja, eis que venho como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Isso diz respeito à nossa justiça, irmãos. Aqui, a nossa casa não quer dizer simplesmente a nossa família, o que também, logicamente, nós devemos guardar, nós devemos ajudar a buscar o Senhor, mas aqui, principalmente, irmãos, ao nosso tabernáculo, a nós mesmos. Por quê? Quando ele fala guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Na volta do Senhor, irmãos, muitos serão glorificados, mas muitos também serão envergonhados, porque estão fazendo coisas ocultas, coisas das trevas, e acham que, escondendo essas coisas dos homens, eles estão seguros. Lembra quando nós vimos o Senhor mostrando a visão ao profeta do que os anciãos do povo de Israel estavam fazendo às escondidas nas suas câmaras, como eles adoravam ídolos, e o que eles diziam? O Senhor se apartou da terra. Não, irmãos, o Senhor não se apartou da terra, o Senhor está vendo todas as coisas. 1 Coríntios 4, versículo 5, Paulo diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Louvor, ou como diz aqui em Apocalipse, vai ser envergonhado. Por quê?
porque vai ser pego nu. O que é esse nu, irmãos? Vocês sabem. É exatamente o contrário de Apocalipse 19, em que a noiva vencedora está ataviando as vestes para participar das bodas. Então a veste ali são os atos de justiça dos santos. O que é um ato de justiça? É um ato seguindo e segundo a palavra de Deus, porque a justiça é a palavra de Deus, a justiça de Deus, certo? Então, alguém que está nu é alguém que andou sempre de acordo com a sua própria justiça. Parece que estava seguindo o caminho do Senhor, mas não. É como Mateus 7 diz. Quando aqueles se aproximam do Senhor, falam: mas Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos em teu nome, profetizamos. Mas o que o Senhor disse? Eu não conheço vocês, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, eles estavam nus e ali eles foram envergonhados. Então isso é uma grande advertência para nós, irmãos. É hora de nós entrarmos, se já não estamos nesse estado de vigilância, pois a volta do Senhor está às portas, como diz o título dessa semana. Para finalizar o sábado, eu vou ler aqui na página 69 o último parágrafo. O Senhor insistentemente nos encoraja a ter um viver vigilante. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24, 42 a 44. Temos aqui duas lições importantes. Por um lado, o ladrão não avisa quando virá roubar alguma casa. Por isso é necessário vigiar. Por outro, ele não entra para levar algo que não tem valor. Ou seja, o Senhor virá buscar os que são mais preciosos para Ele. Quanto mais comermos a palavra e estivermos sóbrios e vigilantes em nosso dia a dia, mais valor será acrescentado à nossa fé. Não deixemos que a rotina nos entorpeça. Se praticarmos o que o Senhor nos tem falado, amarmos sua vinda e perseverarmos, temos a promessa de que Ele nos guardará da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Isso é um bálsamo para nós que trilhamos esse caminho. Então, irmãos, isso é um encorajamento para nós. Embora haja provações, tribulações, situações que aparecem, como o apóstolo Pedro diz na sua epístola, o fogo ele aparece no meio de nós, não é? Então essas situações, irmãos, elas têm dois fins, não é? Dois finais. Quando o fogo vem, a primeira coisa, ele queima o que é madeira, feno e palha. Então, irmãos, se na nossa vida, na nossa obra, no nosso serviço, a madeira, feno e palha, é nessas situações que ela é queimada. O segundo final, se ao invés de madeira, feno e palha, há ouro, prata e pedras preciosas, o que o fogo faz? Ele purifica, ou seja, ele torna mais precioso, mais puro. É isso que Pedro quer nos mostrar, irmãos. Que a nossa fé se torne mais preciosa que o ouro perecível. Principalmente, irmãos, nos tempos finais. Então, lembre-se, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ficar firmes. Lembre-se, a vida sempre vence a morte. Satanás, muitas vezes ele achou, eu estou vencendo agora que eu consegui com que o homem e a mulher comessem do fruto da árvore do conhecimento. Eu estou vencendo quando eu crucifiquei o Filho de Deus. Mas na verdade, irmãos, o Senhor sempre reverteu a situação. Então lembre-se, a vida sempre vence a morte. Todas as coisas estão no controle de Deus. Muitas provações, irmãos, nos deixam muitas vezes apreensivos. Vamos seguir o que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é vitorioso. E nós, irmãos, como a igreja, como aqueles que estão lutando para ser vencedores, a noiva vencedora, vamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, pois o Cordeiro vai nos mostrar o caminho. Muito bem, vamos para o domingo. Domingo o título é Ser um Cristão Vencedor. E os versículos, Mateus 24, 45, 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Eu quero ler essa parábola, irmãos, a parábola do servo bom, a parábola que também fala do servo mau. Porque essa parábola, irmãos, ela é como uma porta para todos nós sermos vencedores. Por quê? Porque às vezes você pode pensar assim, até eu chegar na plenitude de Cristo, é impossível, vai demorar muito. Às vezes você pode até olhar para um irmão e falar, não, mas eu não vou conseguir chegar na estatura daquele irmão, no nível de crescimento de vida, etc, etc, não é? Agora, essa parábola, irmãos, ela nos mostra que se nós estivermos servindo ao Senhor e principalmente cuidando das pessoas, e aqui principalmente quando fala dos seus conservos, quer dizer dos nossos irmãos. Então, o que o Senhor diz nessa parábola? Quem é, pois, o servo, versículo 45, fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então, há uma pergunta aqui. O Senhor está perguntando, quem é? É como se o Senhor estivesse chamando. Então, nesses tempos finais, irmãos, a gente sabe em Mateus 24, o amor se esfriará de quase todos. Ali a palavra amor é ágape. Isso quer dizer que o amor de Deus, irmãos, ele vai se esfriando das pessoas. Quando o amor de Deus se esfria, nós não queremos mais cuidar das pessoas. Agora, quando nós exercitamos o nosso espírito e o amor de Deus queima no nosso coração, irmãos, veja, ao contrário de se esfriar, aí o Senhor nos mostra a necessidade, principalmente nesses tempos finais, de cuidar dos conservos, dos irmãos que o Senhor nos confiou. E ele fala, o servo fiel e prudente. Essa palavra é muito importante, irmãos, porque o servo fiel diz respeito ao Senhor. Não é uma fidelidade a homens, é uma fidelidade ao Senhor. Agora, quando ele fala prudente, você não precisa ser prudente com o Senhor. Aí você precisa ser prudente com os homens. Por quê? Porque você não pode aplicar o mesmo cuidado, a mesma palavra ou o mesmo alimento para todos os servos que você está cuidando. Cada um tem uma necessidade especial, uma necessidade diferente. Com uns você tem de lidar de uma forma, com outros de outra forma. Por isso nós precisamos ser também prudentes. E essa prudência, irmãos, não é a política do mundo. Essa prudência é a sabedoria que vem do Senhor, para saber lidar com as situações que nós vamos encontrar quando nós vamos apacentar os irmãos. O cenário, irmãos, é um cenário difícil. Apacentar, cuidar das pessoas não é algo fácil. Então hoje o Senhor pergunta, quem é o servo fiel e prudente? Essa aqui, irmãos, é uma grande porta aberta para nós sermos vencedores. Porque às vezes você não vai conseguir negar toda a vida da alma que você tem, perder todo o velho, enfim, sabe? Você não vai conseguir crescer em vida até chegar na plenitude de Cristo, mas você consegue cuidar daqueles que o Senhor te deu. E se o Senhor voltar e você for achado fazendo assim, como diz o versículo 46, o que você é? Você é um bem-aventurado. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Quais são os bens do Senhor? São as pessoas, irmão. O que é ser um rei junto com Cristo no reino milenar? É também cuidar das pessoas que vão estar ali no reino milenar. Agora tem o outro lado da parábola. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, há também a possibilidade que o Senhor nos livre disso, de nós sermos servos maus, que ao invés de cuidar dos nossos conservos, nós espancamos os nossos conservos. Isso é o resultado
de estar longe do Senhor. Quando você está comendo e bebendo com ébrios, quando você está desfrutando das coisas do mundo, é aquele versículo de João, se eu não me engano é 1 João 2,15, não é? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você vê como casa com a situação que nós estamos vendo em Mateus 24, quando no começo fala que o amor vai se esfriar de quase todos. E por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas vão estar envolvidas com as coisas desse mundo. Às vezes não é nem uma questão de pecado, mas é uma questão que envolve você e faz com que o amor de Deus se esfrie. Isso quer dizer, não quer dizer que Deus abandonou você, quando fala o amor do Pai não está nele, mas quer dizer que o amor esfriou, o ágape esfriou. E quando o ágape esfria, irmãos, nós não queremos cuidar das pessoas. Pelo contrário, nós às vezes passamos até a espancar os irmãos, a tratar os irmãos mal. Então o segredo, irmãos, é nós estarmos ligados ao Senhor, para que o Senhor cada vez mais infunda a sua palavra, a sua glória, o seu amor em nós, e que esse amor queime em nosso coração, nos tornando servos fiéis e prudentes, que cuidam bem daqueles que nos foram confiados. No final, irmãos, se nós escolhemos o caminho do amor, nós, irmãos, não vamos ser envergonhados. Você lembra o versículo do sábado que fala que se não vigiar vai ficar nu e vai ser envergonhado, certo? Então João, na sua epístola, no capítulo 4, ele fala sobre o amor de Deus ser aperfeiçoado em nós. Ele diz, e nós conhecemos, versículo 16, e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você percebe? Para esse, não há lugar para as coisas do mundo, o amor não se esfria, o amor está queimando. Versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Olha agora, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Você não vai ser envergonhado, você vai estar diante do Senhor confiante, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Por quê? Porque nós fomos aperfeiçoados no amor. No amor, versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então tudo, irmãos, vem de Deus. Veja, essa é uma grande lição para nós. Cuide dos irmãos. Persevere em cuidar das pessoas, dos irmãos. Quando o Senhor voltar, se você estiver ligado ao Senhor, sendo aperfeiçoado nesse amor, com toda certeza, irmão, você vai manter a confiança diante do Senhor, confiança de ser um vencedor. Para finalizar, eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário, página 71, o segundo parágrafo. Agora, um alerta. Quem serão aqueles que não serão arrebatados na vinda secreta do Senhor? Leiamos. Se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esses são os que sempre acham que os líderes da igreja têm exagerado quanto à vinda do Senhor. Para eles, isso está longe de acontecer. Com esse coração, tal pessoa corre grande risco de não ser vencedora. Na passagem acima, o espancamento não é literal, mas significa não ter empatia e compaixão, abandonar aquele que precisa de cuidado, não alimentar o necessitado com a palavra espiritual e, ao mesmo tempo, preocupar-se somente com suas próprias coisas. Passar a beber com ébrio significa comportar-se como qualquer homem do mundo que não espera a volta do Senhor. Essa pessoa será surpreendida pela repentina vinda pública de Jesus. Eu vou ler agora, irmãos, os dois últimos parágrafos do Alimento Diário. São parágrafos bem elucidativos quanto à questão do porvir. Então vamos ver. O cristão que vive entorpecido pelas coisas do mundo não perderá a salvação do espírito. Isso é importante. Desculpe fazer uma pausa aqui. Isso é importante. Quando se fala em trevas e ranger de dentes, não quer dizer a perda da salvação. Não estamos falando de lago de fogo, certo? Isso é muito importante entender. É perder o galardão do reino.
O cristão que vive entorpecido pelas coisas do mundo não perderá a salvação do espírito, mas perderá o prêmio, o galardão. Ele não participará como um vencedor da manifestação do reino dos céus no milênio. Os vencedores serão aqueles que se mantiveram sóbrios e vigilantes, cuidando dos conservos e os alimentando. Durante o período do reino milenar, a palavra de Deus mostra que haverá 3 seções: as trevas exteriores, reservadas para os cristãos que viveram descompromissados, sem sobriedade ou vigilância; uma seção na terra, onde os judeus remanescentes que invocaram o nome do Senhor e creram em Cristo ficarão para ensinar as nações que ali permanecerem a adorar o Senhor; e por fim uma seção nos céus, onde os cristãos vencedores que tiverem um viver de sobriedade e vigilância participarão do governo celestial de Cristo. Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. Quando terminar o milênio, aqueles que ficaram nas trevas exteriores, no choro e ranger de dentes durante os 1000 anos, também participarão da Nova Jerusalém, conforme lemos no final do livro de Apocalipse, Apocalipse 21, versículos de 1 a 5. Lembremos-nos da promessa do Senhor, de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la. Creiamos, nosso Deus nunca nos abandonará. Depois disso, a igreja viverá unida com Cristo para todo sempre. Vale a pena ou não? Que todos sejamos sóbrios e vigilantes, pregando o evangelho, ativos nos serviços da igreja e amando a volta do Senhor. Estamos no caminho certo. Vamos fazer a vontade de Deus, resgatar as pessoas, edificar a igreja. Jesus é o Senhor. Então, com esse final, nós também finalizamos essas gravações, essa série do Alimento Diário. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.